Eu me tornei uma líder da igreja em 2019. Fiz as coisas do meu jeito, fui responsável em meu dever. E não designei as pessoas certas para cada tarefa. Isso impactou a obra da igreja. Eu fiquei com muito remorso. Por isso, resolvi cuidar melhor da obra da igreja. Naquela época, havia 2 líderes de grupo que deveriam ser transferidos, mas não consegui encontrar substitutos adequados. Muito preocupada com isso, eu pensei: se eu não encontrar alguém adequado para essas posições, minha líder dirá que não consigo fazer um trabalho prático. E se eu acabar sendo substituída? Após pensar muito, lembrei-me da irmã Zhang. Ela tinha um bom calibre e cumpria bem o seu dever. Ela seria ótima como líder de grupo. Suspirei aliviada depois de ter essa ideia. Senti que tinha encontrado a pessoa para o cargo e que, por isso, meu trabalho ficaria muito mais fácil. Contudo, no mesmo momento, a irmã Lee, uma líder de outra igreja, me ligou e disse que sua igreja recebera um grande fluxo de convertidos e que ela não tinha pessoas para regá-los. Ela queria falar sobre a designação da irmã Zhang para sua igreja para regar novos convertidos. Eu imediatamente me coloquei contra a ideia dela. E a nossa igreja, pensei, o que faremos se a irmã Zhang for designada para outro lugar? Se eu não encontrar outra pessoa para ser líder do grupo e não conseguir lidar com a obra, posso acabar sendo substituída. Percebendo que eu não dizia nada, a irmã Lee falou: a maioria das pessoas da sua igreja já é crente há muito tempo e tem uma fé fundamentada. Se a irmã Zhang for transferida, basta treinar outra pessoa. Seu trabalho não sofrerá nenhum impacto. Eu não queria ouvir aquilo e estava muito resistente à ideia, por isso pensei: você está brincando. Treinar alguém não é tão fácil assim. Eu sabia que a igreja da irmã Lee precisava de ajuda. Mas eu não tinha controle do meu caráter corrupto. Eu ignorei seus argumentos e me recusei a dar o que ela queria, então a culpei, imaginando que ela estava sendo egoísta e pensando apenas em sua própria igreja. Vendo que eu estava resistente à ideia, a irmã Lee parou de insistir. Depois da ligação dela, fiquei muito incomodada e decidi que não abriria a mão da irmã Zhang, não importando quem me pedisse. No dia seguinte, minha líder veio falar comigo sobre esse assunto. Falei sobre como nossa igreja estava com falta de pessoas e as dificuldades que estávamos enfrentando. Falei sobre nossas dificuldades para que a líder não tivesse como argumentar. Não havia nada que ela pudesse dizer, por isso não insistiu no assunto. Fiquei muito satisfeita, pois eu poderia ficar com a irmã Zhang. Naquela noite, encontrei-me com alguns diáconos para discutir a promoção da irmã Zhang. Não mencionei as dificuldades que a irmã Lee enfrentava, nem sobre a transferência da irmã Zhang. Como eu não tinha contado a eles tudo o que acontecera, todos concordaram que a irmã Zhang se tornasse líder do grupo. Justo quando estava me sentindo feliz, nossa líder fez uma visita surpresa para conversar comigo e com minha companheira de trabalho. Fora decidido que, de acordo com as necessidades da obra, a irmã Zhang seria transferida. Como todos concordaram com isso, eu não tive como me opor. Mas aquilo não tinha me deixado feliz. Senti como se tivessem cortado meu braço direito. Nos dias seguintes, eu ficava chateada sempre que esse assunto vinha à mente. Eu também não sentia vontade de cumprir meu dever. Eu revirava na cama, sem conseguir dormir, remoendo o assunto em minha mente. Finalmente, fiz uma oração a Deus. Querido Deus, não estou disposta a liberar a irmã Zhang, apenas para proteger minha própria posição. Eu não consigo me libertar disso. Querido Deus, por favor, guia-me e me conduza nessa situação. Por favor, faça com que eu consiga me deixar de lado e me conhecer um pouco. Amém. Graças a Deus. Depois de fazer a oração, li essa passagem das palavras de Deus. As pessoas frequentemente deixam de praticar a verdade, com frequência abandonam a verdade, e que vivem num caráter satânico, corrupto, que é egoísta e vil. Isso mostra que elas cuidam de seu prestígio, reputação, status e interesses, e que não têm a verdade. O sofrimento delas é, portanto, grande, suas preocupações muitas e seus grilhões numerosos. Humanidade cruel. As tramas e esquemas, as lutas, a disputa pelo poder e pelo lucro, o massacre mútuo. Quando isso acabará? Apesar de todas as palavras de Deus que foram proferidas, ninguém despertou. As pessoas lutam por suas famílias e filhos, por sua carreira e pelo futuro, status, vaidade e dinheiro.
por comida, roupas e coisas da carne, alguém realmente age por amor a Deus? Mesmo entre aqueles que agem pelo bem de Deus, há poucos que conhecem Deus. Quantas pessoas não agem segundo os próprios interesses? Quantos não oprimem e marginalizam outros a fim de proteger a própria posição? Amém. As palavras de Deus tocaram fundo meu coração. Deus revelou toda a horrenda corrupção da humanidade por Satanás, em que as pessoas lutavam por fama e fortuna. E este era o meu estado. Pensei no que o caso da irmã Zhang tinha revelado sobre mim. A fim de proteger minha posição como líder, desconsiderei a obra da Casa de Deus como um todo. Com medo de que, se perdêssemos a irmã Zhang, a obra da nossa igreja fosse impactada e perdesse minha posição de líder. Foi por isso que, quando a líder veio pedir pela irmã Zhang, eu inventei vários motivos para recusar. Eu dei as ordens e assumi a liderança na organização dos deveres da irmã Zhang. Tentei enganar a irmã Li, a minha líder, e ainda quis envolver os diáconos. Fiz um grande esforço e pensei muito apenas para proteger minha própria fama e status. Fui egoísta, desprezível e enganadora. Isso me fez pensar nas feras do reino animal. Elas lutam e matam umas às outras por território e comida. E o mais forte sempre vence. E lá estava eu competindo pelo controle das pessoas e tentando proteger minha posição. Eu tinha me tornado um animal selvagem, sem humanidade. Percebi como meu comportamento tinha sido assustador. Embora parecesse carregar um fardo e pensasse na obra de nossa igreja, na verdade, eu só pensava na minha própria posição. Como as palavras de Deus revelam, quantas pessoas não agem a partir dos próprios interesses? Quantos não oprimem e marginalizam outros a fim de proteger a própria posição? Desde o começo só pensei em controlar a irmã Zhang sem nunca pensar em deixá-la ir para outro lugar. Pensei nela apenas como um membro de nossa igreja e sobre quem devíamos opinar a respeito de seu dever. E eu tinha que estar no comando e ninguém podia interferir. Eu vi o quanto fui arrogante. Eu tinha perdido toda a minha noção e humanidade. Nesse momento, me lembrei das vezes em que preguei o evangelho para pessoas religiosas e em como os pastores viram que membros de suas congregações aceitavam a obra de Deus dos últimos dias. E colocando em risco as suas posições, eles tentaram impedir que investigassem o verdadeiro caminho. Além de atacarem aqueles que pregavam o evangelho, reivindicavam vergonhosamente os crentes como se fossem seu rebanho que não podia ser roubado por ninguém. Então percebi que meu comportamento não era em essência diferente do comportamento daqueles pastores. Para manter minha posição e meu sustento, queria manter os irmãos e irmãs sob meu controle. Não permitia que a casa de Deus os transferisse. Tenho aprisionado as ovelhas de Deus e competido com ele por essas pessoas. Sim. Após pensar isso, fiquei com medo. Tremendo de medo, me coloquei diante de Deus para orar. Querido Deus, eu cometi um erro. Eu resisti a ti e desejo me arrepender. Amém. Amém. Pouco tempo depois, Deus mais uma vez arranjou uma situação para me testar. Uma líder de outra igreja enviou uma mensagem pedindo a alguém que pudesse se encarregar do trabalho de edição dos documentos. Ela tinha ouvido falar que a irmã Shen de nossa igreja era boa nisso e muito responsável. Por isso, queria perguntar se a irmã Shen poderia assumir o cargo. Eu sabia muito bem que a irmã Shen era perfeita para aquela tarefa. Mas em nossa igreja, ela era uma evangelista e fazia isso muito bem. O que aconteceria se a irmã Shen fosse transferida e nossa obra de evangelização acabasse sendo afetada? E se a líder lidasse comigo por eu não conseguir cuidar bem da obra? Talvez eu não conseguisse manter minha posição. Sim. Decidi que seria melhor se encontrassem outra pessoa para o cargo. Então não respondi a mensagem. Então, de repente pensei, antes eu não estava disposta a abrir mão da irmã Zhang para proteger minha posição dentro da igreja. Eu não posso fazer a mesma coisa dessa vez. Sim. Mas eu ainda me sentia muito aflita e confusa. Pensei, por que resisto tanto quando alguém precisa ser transferido? Me preocupo sempre que o nosso trabalho seja afetado e eu perca minha posição. Como posso me libertar das amarras e restrições da fama e do status?
Então fiz uma oração silenciosa a Deus, pedindo a Ele para me guiar e me levar a compreender a essência da minha busca por status e para me ajudar a abandonar minha carne e praticar a verdade. Amém. Amém. Durante minhas orações, eu li esta passagem das palavras de Deus. A essência do comportamento dos anticristos é usar o tempo todo vários meios e métodos para alcançar seu objetivo de ter status, de conquistar as pessoas e fazer com que elas os sigam e venerem. No fundo do seu coração, elas não desejam disputar com Deus pela humanidade. Mas uma coisa é certa. Mesmo quando não disputam com Deus pelos humanos, ainda desejam ter status e poder entre os homens. Mesmo se um dia percebem que disputam com Deus por status e se controlam, ainda empregam outros métodos para ganhar status entre as pessoas e ser validados. Em resumo, tudo o que os anticristos fazem parece ser um desempenho fiel do dever, como se eles realmente seguissem a Deus. Mas sua ambição de controlar as pessoas e por ganhar status e poder entre elas nunca mudará. Não importa o que Deus diga ou faça, e não importa o que Ele peça às pessoas. Eles não fazem o que devem fazer, nem cumprem seus deveres, de uma forma que condiga com suas palavras e exigências, nem desistem de sua busca por poder e status como resultado de entender suas declarações e a verdade. Do começo ao fim, sua ambição os consome. Controla e dirige seu comportamento e pensamento, e determina a senda que trilham. Esse é o epítome de um anticristo. O que é destacado aqui? Algumas pessoas perguntam: os anticristos não são aqueles que disputam com Deus para ganhar as pessoas e que não o reconhecem? Talvez reconheçam Deus. Talvez reconheçam e creiam genuinamente em sua existência. E estejam dispostos a segui-lo e a buscar a verdade. Mas uma coisa nunca mudará. Eles nunca renunciarão à sua ambição por poder e status. Nem desistirão de sua busca dessas coisas devido a seus ambientes ou à atitude de Deus em relação a eles. Essas são as características dos anticristos. Independentemente de quanto uma pessoa sofra ou de quanta verdade ela entenda, independentemente das verdades e realidades em que entre ou de quanto conheça a Deus, além desses fenômenos e manifestações externos, ela nunca se controlará nem renunciará à sua ambição e busca por status e poder. E isso determina precisamente sua natureza e essência. Não há nenhuma imprecisão no fato de Deus defini-la como anticristo. Isso foi determinado pela própria natureza e essência delas. Amém. Deus revelou que a natureza e as características dos anticristos são estimar o poder e status, e pensar que essas coisas são sua razão de viver. A raiz e a motivação de cada ação deles é o desejo de fama, fortuna e status. Tanto que tomam as ovelhas de Deus como suas, se opõem a Deus e se recusam a se arrepender. Até que finalmente são expostos e eliminados. Contemplando essas palavras de Deus, comecei a ficar com medo. Eu realmente amava meu status. Na primeira vez, não permiti que a irmã Zhang fosse transferida só para proteger minha posição. E agora eu estava cometendo o mesmo erro por causa da minha própria posição. Eu pensava apenas no meu status e não na vontade de Deus. Muito menos pensava na obra de sua casa. Eu estava determinada a manter minha posição, mesmo às custas da obra da casa de Deus. Eu competia com Deus por causa do meu status. Onde estava a minha reverência por Deus? Minha fé não estava em Deus. Minha fé estava no status e no poder. Não era essa a natureza de um anticristo? Eu sabia que a irmã Shen era boa na edição de documentos e que gostava desse tipo de trabalho. Mas para proteger minha própria posição, eu não tinha pedido a opinião dela, nem a designado para cumprir um dever adequado aos seus pontos fortes. Mas agi como se fosse sua dona e recusei deixá-la ir para outra igreja.
Eu tratava a igreja como se fosse meu território e não deixava ninguém ser transferido sem minha autorização. Eu não estava tentando aprisionar e controlar as pessoas como o anticristo? A fim de manter minha posição, tentei manter os irmãos e irmãs que tinham calibre e pontos fortes em minha igreja. Eu os tratei como se fossem minha propriedade e tomei conta de suas vidas para que mais pessoas trabalhassem para manter minha posição. Deus detestava essa minha ambição e eu merecia ser amaldiçoada. Merecia. Notei que minhas visões sobre a busca não tinham mudado após tantos anos de fé em Deus. Eu era escrava da fama, do dinheiro, do status e estava seguindo a senda dos anticristos. Sim. Naquele momento, eu me lembrei de um anticristo que tinha conhecido um tempo antes. Ele sempre buscou fama e status e, quando se tornou líder, tentou consolidar sua posição, mantendo as pessoas sob seu controle e tentando estabelecer seu próprio feudo independente. Ele não aceitava a verdade de forma alguma e agia como um ditador. Ele causou sérias interrupções ao trabalho da Casa de Deus e, no fim, foi exposto e eliminado. Percebi que a busca por fama e status era a senda dos anticristos, e isso me levaria ao inferno. É verdade. Deus arranjou situações para me expor repetidas vezes, para me fazer reconhecer minha própria natureza satânica e ver que estava andando pela senda errada. Tudo isso para que eu voltasse a tempo. Essas situações serviram de julgamento sobre mim, mas mais do que isso, foram o grande amor e a salvação de Deus. Sim. Enquanto eu refletia sobre os esforços meticulosos que Deus havia feito, comecei a ceder e não me sentia mais resistente a tais situações. Senti que tudo que Deus arranjou era exatamente o que eu precisava. Eu queria me arrepender e experimentar essas situações com o coração totalmente submisso. Graças a Deus. Mais tarde, assisti a um vídeo de leitura de 2 passagens das palavras de Deus. Vamos assistir juntas. Vamos. Deus Todo-Poderoso diz: o que é o dever? O dever não é gerenciado por você. Não é a sua carreira, nem o seu trabalho. Em vez disso, é a obra de Deus. A obra de Deus requer a sua cooperação, o que dá origem ao seu dever. A parte da obra de Deus com a qual o homem deve cooperar é o seu dever. O dever é a porção da obra de Deus. Não é sua carreira, não são seus assuntos domésticos, nem seus assuntos particulares na vida. Se o seu dever é lidar com assuntos externos ou internos, é a obra da casa de Deus. Ela forma uma parte do plano de gerenciamento de Deus e é a comissão que Deus deu a você. Não é seu negócio pessoal. Qualquer que seja o dever que cumpra, você deve fazê-lo de acordo com as exigências de Deus. Por exemplo, se você foi escolhido como líder da igreja, a liderança da igreja é seu dever. Como você vê, deve cumpri-lo se você o ver como seu dever, de acordo com as exigências de Deus. Trabalhar de acordo com as exigências de Deus é uma maneira geral de expressar isso. Quais são os detalhes específicos? Primeiro, você deve saber que isso é um dever, não uma posição de autoridade. Isso lhe causará problemas se você achar que assumiu uma posição de autoridade. No entanto, se você diz: fui escolhido para ser um líder da igreja, então preciso estar em um nível inferior ao dos outros. Todos vocês são superiores a mim e maiores que eu. Isso também é uma atitude incorreta. Se você não entender a verdade, não há pretensão que possa lhe fazer bem. Em vez disso, você deve ter um entendimento apropriado disso. Em primeiro lugar, você deve saber que esse dever é muito importante. Uma igreja tem dezenas de membros, e você deve pensar em como levar essas pessoas para diante de Deus e capacitar a maioria delas a entender a verdade e a entrar na verdade e realidade. Além disso, com pessoas fracas e passivas, você deve se esforçar para fazê-las parar de ser fracas e passivas
para que possam cumprir ativamente seus deveres e, no que se refere a todos os que são capazes de cumprir seus deveres, você deve levá-los a fazer isso e mostrar seu melhor desempenho. Faça com que compreendam as verdades relacionadas ao cumprimento dos deveres para que não sejam negligentes em cumpri-los, para que os cumpram bem e possam ter um relacionamento normal com Deus. Há também aqueles que causam interrupções e perturbações, ou aqueles que creem em Deus há muitos anos, mas têm uma humanidade maligna. Dessas pessoas, você deve tratar como aquelas que devem ser tratadas e expurgar aquelas que devem ser expurgadas, fazendo arranjos apropriados para cada pessoa de acordo com seu tipo. Também é importante que os poucos na igreja com uma humanidade relativamente boa, com algum calibre e que possam assumir a responsabilidade por um aspecto da obra, sejam todos cultivados. Você deve aproveitar ao máximo cada pessoa, tirando o máximo proveito de suas capacidades individuais e arranjando tarefas adequadas para elas de acordo com o que elas podem fazer, a qualidade de seu calibre, a sua idade e há quanto tempo acreditam em Deus. Você deve elaborar um plano personalizado para cada tipo de pessoa e variá-lo de pessoa para pessoa, para que elas possam cumprir seus deveres na casa de Deus e exercer suas funções da melhor maneira possível. Amém. As palavras de Deus me mostraram que um dever não é um empreendimento pessoal. Nosso dever vem de Deus e devemos cumpri-lo como Ele exige. Treinar pessoas é uma exigência de Deus para os líderes. Deus preparou todo tipo de pessoas qualificadas para sua obra. E como líder de igreja, devo cumprir meu dever de acordo com suas exigências e princípios. Quando encontro alguém com talento, devo treinar e recomendar a pessoa para que tenha oportunidade de usar seus dons no lugar certo, cumprirem seus deveres e realizarem suas respectivas funções para expandir melhor a obra do Evangelho. Apenas isso está de acordo com a vontade de Deus e é o que irmãos e irmãs desejam fazer. Exatamente. Depois de entender a vontade de Deus, enviei uma mensagem à líder da outra igreja confirmando que faria a transferência da irmã Shen. Meu coração ficou mais tranquilo quando comecei a praticar dessa maneira. Graças a Deus. A partir de então, comecei a ver as bênçãos de Deus. Para minha surpresa, em novembro daquele ano, o número de pessoas convertidas que recebemos pela nossa obra triplicou em relação ao mês anterior. Eu sabia que isso foi alcançado por meio da obra de Deus e não conseguia parar de agradecê-lo e louvá-lo. Graças a Deus. Antes eu não sentia aversão pela corrupção de lutar por fama e ganho, nem de buscar fama e status. Pensava que como fomos corrompidos por Satanás, teríamos o mesmo caráter. E isso não poderia ser mudado em alguns dias. Tal compreensão me impediu de buscar a verdade para resolver o problema. Ao passar pelo julgamento e castigo das palavras de Deus, finalmente desenvolvi algum discernimento sobre a busca dessas coisas. Eu vi que buscar essas coisas é resistir a Deus. E comecei a me odiar do fundo do meu coração e desejei buscar a verdade, arrepender-me e mudar. Tudo isso aconteceu por causa da obra de Deus e agora posso abandonar minha carne e colocar um pouco da verdade em prática. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Amém. Essa comunicação é realmente útil.